Olá, bem-vindo ao canal Independência Financeira, eu sou o Charles Daniel e vou falar sobre o giro da semana, o que aconteceu de mais importante aí para quem investe em ações, em criptomoedas, para as pessoas que gostam de economia, desses assuntos sobre dinheiro. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, dá uma curtida no vídeo e também se inscreva no canal. Bem, o principal assunto dessa semana são as tarifas do Donald Trump. O Brasil recebeu uma tarifa de 10% para os produtos que saem daqui e são vendidos para os Estados Unidos. Uma tarifa piso, que foi para a maioria dos países, de 10%. Agora, tiveram países aí que receberam uma tarifa maior, né? Como, por exemplo, China. A China recebeu uma tarifa de 34% e já havia sido aplicado pelo Donald Trump uma tarifa de 20% sobre os produtos chineses. E a China, em forma de retaliação, também aplicou uma tarifa aos produtos norte-americanos que entram no país, também no mesmo valor de 34%. A União Europeia recebeu uma tarifa de 20% e o Vietnã recebeu uma tarifa de 46%. Dentre outros países também foram bastante tarifados aí. O Brasil, na minha opinião, ficou no lucro com essa tarifa aí de 10%, os produtos que são vendidos para os Estados Unidos. O outro assunto dessa semana é sobre a popularidade do Lula. Segundo pesquisa Datafolha, 38% das pessoas consideram o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como ruim ou péssimo. Em fevereiro, esse número era de 41%. Houve uma leve melhora, mas ainda assim é um resultado bem ruim para o governo. Quem considera como ótimo ou bom está em 29%, subiu um pouquinho, em fevereiro era 24%, e regular 32%, que manteve o resultado de fevereiro. Não sabem 1%. Bom, eu acredito que esse resultado ele é muito atribuído à inflação, especialmente à inflação dos alimentos. O Brasil é constituído por maioria de pessoas pobres, na classes D, E, classe C, então essas pessoas sentem a inflação de alimentos muito mais do que as demais pessoas, né? As demais classes, aí como classe B, por exemplo, ou a classe A, que praticamente não faz tanta diferença assim o preço dos alimentos. Em relação à pesquisa eleitoral para presidente em 2026, o Lula continua na liderança, mesmo se o Bolsonaro pudesse candidatar, hoje ele está inelegível, Lula venceria por 44% a 40% de Jair Bolsonaro. Porém, um fato interessante é que a Michelle Bolsonaro receberia 38% dos votos, enquanto Lula mantém os 44%, que eu estou falando do segundo turno. Lula venceria com 43% dos votos contra 37% do Tarcísio. Então, o interessante que eu avaliei é que a Michelle Bolsonaro e o Tarcísio estão despontando aí como possíveis substitutos do Bolsonaro, né? Os candidatos que vão representar a direita. E já em relação às bolsas, na semana, a Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones dos Estados Unidos levaram um tombo. A Nasdaq caiu na semana 10%, S&P 500 na faixa de 9% e Dow Jones 7,86%. Já o Ibovespa aqui no Brasil caiu 3,52%. Um número ruim, mas não tão ruim quanto as bolsas norte-americanas. E o Donald Trump deixou um recado que essa atitude será melhor para os Estados Unidos. O que ele pretende é industrializar o país, reindustrializar o país, pois muitos produtos que são vendidos lá são produzidos fora. E com essa reindustrialização, basicamente você gera emprego, você aquece a economia, você aumenta a renda do norte-americano e, ao mesmo tempo, nós teremos uma inflação, acredito eu, os demais analistas também preveem uma inflação em virtude do aumento dos produtos, porque como haverá uma tarifa adicionada, os produtos vão ser vendidos a um preço maior e isso vai gerar inflação, mas acredito que momentânea, porque o preço depois se equilibrará e voltar a cair. Talvez gere também uma recessão dos Estados Unidos, mas acredito que nada muito duradouro. Seria uma recessão onde os ativos voláteis iriam cair momentaneamente e depois, com a queda dos juros, onde o Federal Reserve provavelmente irá estimular o mercado, irá imprimir dinheiro, irá reduzir a taxa de juro,
os ativos voláteis voltam a subir, com as criptomoedas e as ações norte-americanas. Inclusive, as criptomoedas nem caíram tanto assim com essas tarifas. O Bitcoin, por exemplo, na semana, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, na tarde de sábado, 5 de abril de 2025, o Bitcoin tem uma alta semanal de 0,60%, quase 1% aí. O Ethereum tem uma queda de 1,92%. Então, nada de muito relevante, as cripto já haviam caído apenas com o anúncio dessas tarifas. Teve uma queda forte. Já o petróleo Brent futuros está em $65, teve uma queda brutal aqui. Ele estava sendo negociado antes das tarifas a $75 em média, né? Agora está sendo negociado a $65. Então, foi uma queda muito forte. Isso pode contribuir para a redução do preço do combustível no Brasil, caso o dólar não suba frente ao real. Se o dólar e o real ficar no mesmo valor, e também se o petróleo não voltar a subir, né, em breve. Mas isso pode também prejudicar empresas como a Petrobras, reduzindo a sua margem de lucro. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.